Olá, terceiro ano! Vamos hoje então para a segunda parte da geometria analítica. Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Então, quando temos um segmento e desejamos encontrar o seu ponto médio, o que seria o ponto médio? Seria a divisão então deste segmento em dois segmentos de mesma medida, ok? Considere então os extremos, tá? A e B do seguinte segmento, aqui representado no plano, tá? Plano cartesiano. O ponto médio deste segmento aqui seria o ponto M, né? De coordenadas então xm e ym. Para calcular então este ponto médio, né? Este par ordenado que determina o ponto médio do segmento AB, então nós pegamos para o x, né, do M, né, o x do ponto médio. Então seria o x de A mais o x de B dividido por 2. E o ponto YM, então, que seria este ponto aqui, ele é encontrado a partir da soma então do y de A mais o y de B dividido por 2. Concluímos então, a partir daqui, né, que um segmento AB, né, ele tem então o ponto médio a partir da média aritmética então dos seus pontos de coordenadas xa e xb, né, a média desses dois pontos então, e o mesmo ocorre com o y. Então aqui é dado o par ordenado do ponto médio, então xa mais xb dividido por 2, né, daria a coordenada do xm, e do ym, então, seria ya mais yb dividido por 2. Aqui algumas observações, tá? Se o ya for igual ao yb, tá? Ou seja, se o segmento AB é paralelo ao eixo x, então nós temos o ponto y, né, vai ser o próprio y, então não tem como calcular o ponto médio, eles são iguais, tá? E calcula-se então somente as coordenadas do xm, xb mais xa dividido por 2. E o mesmo ocorre então quando o segmento AB é paralelo ao eixo y, né? Então o x é o mesmo, né, porque eles são iguais, e a média aritmética então das coordenadas yb e ya, né, soma e divide por 2. Aqui temos um exemplo, então o ponto médio M do segmento AB, né, sendo A 10 e menos 4 e B 4 e menos 6, tá? Então, coordenadas do XM, soma-se os dois x, né, 10 mais 4 dividido por 2, então 14 por 2, 7. E do YM, então, as coordenadas do YA mais o YB, menos 4, menos 6, né? Isso resulta em menos 10, dividido por 2, menos 5, tá? Então, aqui nós temos o segmento AB e o ponto médio dele, então, com o X, né, valendo 7 e o Y valendo menos 5. Determinar as coordenadas do ponto B, sabendo que o ponto médio então é dado por menos 1 e menos 1, e o segmento, as coordenadas do ponto A, menos 1 e 1. Então aqui neste exemplo nós temos o ponto médio e precisamos descobrir as coordenadas do ponto B. Então aqui primeiramente o xm, tá? Ele é dado por menos 1. O xa, menos 1 também. O xb eu não conheço. Como eu preciso somar estes dois aqui e dividir por 2, né? Este 2 passa para o outro lado, então multiplicando, fico com menos 2. E este 1, então, passa somando este menos 2, né? Descobrimos aqui, então, que o xb tem valor de menos 1. E o mesmo processo, então, para descobrir o yb. O ym nós temos aqui que vale menos 1 também, né? Menos 1. O ya vale 1, né? Somando com yb que eu não conheço, dividido por 2. Novamente passa multiplicando, né? E nós temos o valor de yb valendo menos 3.
Logo, as coordenadas do ponto B, menos 1 e menos 3. Um exercício resolvido. Determinar o comprimento da mediana AM, tá, relativa ao lado BC do triângulo cujos vértices são A, 2 e 3, B, 4 e menos 2 e C, 0 e menos 6. Então, aqui estão demarcadas as coordenadas dos vértices do triângulo. E a mediana, então, pessoal, é sempre o segmento que divide um lado ao outro, né, um lado ao meio, e tem uma extremidade, então, no ponto médio e outra no vértice oposto a este lado. Então, mediana AM relativa ao lado BC. Isso significa que essa mediana precisa partir do ponto A, né, do vértice A, até, então, o ponto médio deste segmento BC aqui. Muito bem. Primeiramente, então, nós precisamos descobrir qual é as coordenadas deste ponto M aqui, que é o ponto médio do segmento CB. Então, x de M, né? Eu preciso x de B, que vale 4, tá? Mais o x de C, que no caso aqui é 0. Então, 4 mais 0 dividido por 2 resulta em 2. Então, olha só aqui o ponto M tem x igual a 2. E o mesmo com o y, então, o y de B menos 2 e o y de C menos 6. É isso aqui, menos 8 dividido por 2, menos 4. Aqui está, então, o y de M, menos 4. Bom, dispondo do ponto das coordenadas do M, aqui que é o ponto médio, agora eu preciso calcular o comprimento desta mediana, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto M, né? Então, voltamos para a fórmula da distância de dois pontos, né? Aprendemos na aula passada. Seria 2 menos 2, né? Então, aqui, ó, o x de A, que é 2, né? E o x de M, que também é 2. Então, x de A menos x de M ao quadrado. E o y de A, né? O y de A, que é 3, com o y de M, que é menos 4. Notem aqui, pessoal, que primeiramente eles colocaram o menos 4 e depois o menos 3. Mas se vocês colocarem primeiramente o 3 aqui, que é o y de A, menos o y de M, né? Então, menos 4, né? Então, aqui eu também teria o mesmo valor, tá? Aqui, somando, eu obtenho, então, 7, né? Então, sempre vai ficar positivo porque está elevado ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, raiz de 49, 7. Então, a distância, né, do ponto A ao ponto M, ou seja, o comprimento desta mediana é 7. Aqui nós trabalharemos um pouquinho o baricentro do triângulo. Então, o que seria o baricentro, né? É o ponto de intersecção de suas três medianas. Então, notem que aqui, ó, neste segmento, o ponto D é o ponto médio do segmento AC, o ponto E é o ponto médio do segmento BC e o ponto F é o ponto médio do segmento AB, tá? O ponto de encontro, então, destas três medianas é o baricentro do triângulo, representado, então, pela letra G. A definição dessa fórmula está no livro didático de vocês. E aqui, então, eu apresento diretamente a fórmula do baricentro. As coordenadas do x, então, deste ponto G, seria x de A mais x de B mais x de C, dividido por 3 agora, porque são 3 pontos, então também é a média aritmética desses 3 pontos, né, das 3 coordenadas de x, e o mesmo com o y, então, deste ponto G. Tá? O y de A mais y de B mais y de C, dividido por 3. Condição de alinhamento de 3 pontos. Então, partindo dos pressupostos da geometria, né, do início dela, 2 pontos distintos estão sempre alinhados, né? Então, quaisquer lugar que eu colocar 2 pontos, eu sempre consigo traçar por eles, passando por eles, uma única reta.
Três pontos distintos podem estar alinhados, né? E nesse caso aqui dizemos que eles são colineares, pois eles pertencem à mesma reta, né? Ou eles podem estar, então, não estar alinhados, e neste caso eles determinam sempre um triângulo. Tá? Notem que mesmo o ponto A e B aqui estão na mesma reta, tendo um ponto fora desta reta, nós já obtemos um triângulo. Aqui nós temos, então, três pontos alinhados, A, B e C, né? E para que nós tenhamos certeza que esses pontos estão alinhados, nós temos que calcular, então, o determinante, tá? De XA, YA, XB, YB, XC e YC. Esta última coluna, então, sempre é preenchida com uns, o número 1, né? Este determinante precisa ser igual a 0 para que estes três pontos estejam alinhados. Vocês recordam do ano passado, nós trabalhamos a área de um triângulo, né, a partir de determinantes, quando nós trabalhamos determinantes no segundo ano. E vocês sabem que o determinante teria que ser, então, módulo, né, desse determinante. Aliás, a área do triângulo seria módulo do determinante dividido por 2. Naquela situação, então, o determinante não poderia ser 0, caso contrário, não configuraria um triângulo, né? Porque como poderia uma área, então, resultar em 0? Então, aqui é a ideia contrária, né? Então, neste caso, os pontos precisam, para que eles estejam alinhados, o determinante precisa ser 0, tá? Caso o determinante não seja 0, caracteriza-se, então, um triângulo, tá? Então, sempre, para a condição de alinhamento de três pontos, nós dispomos, então, as coordenadas desses vértices, tá? Sempre respeitando, então, se aqui estão as coordenadas de x, aqui precisam estar as coordenadas de y, né? Sempre correspondentes, então, ponto A, ponto B, né? E a última coluna preenchida com o número 1. Aplicando regra de Sarros aqui, esse determinante precisa ser igual a 0. Aqui temos um exemplo, ó. Verificar se os pontos A, B e C são colineares, tá? Então, se eles pertencem a uma mesma reta. Então, dispondo estes pontos aqui dentro da matriz para o cálculo do determinante. 3 e 2, ponto A, 4 e 1, ponto B, 1 e 4, ponto C. Preenchendo com 1 aqui, né, repetindo as duas primeiras colunas e aplicando a regra de Sarros, nós temos, então, que sim, o determinante resulta em 0, tá? Sendo assim, os pontos são colineares, estão alinhados. Outro exemplo, tá? Determinar o valor de K para que o ponto A, K e 7, né? B, 2 e menos 3 e C, K e 1, sejam os vértices de um triângulo, tá? Então, pessoal, para que estes pontos sejam vértices de um triângulo, o determinante precisa ser diferente de 0, tá? Dispondo os pontos aqui na matriz, precisamos calcular por Sarros, né? Esta equação aqui precisa ser diferente de 0. Então, temos, ó, 6K menos 12 diferente de 0, o K precisa ser diferente de 2. Caso o K seja igual a 2, nós teremos, então, o valor do determinante igual a 0 e os pontos estariam alinhados, tá? Então, qualquer valor de K diferente de 2, tá? Caracteriza, então, estes vértices aqui como um triângulo. E para a próxima aula, então, iniciaremos o estudo da reta. Eu espero que vocês tenham compreendido e consigam realizar os exercícios propostos. Grande abraço e até mais!